Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser muito breve no que eu vou falar aqui. Para a honra e glória do Senhor. Eu creio que Deus vai falar contigo também em nome de Jesus, que a palavra é dele. E a palavra dele não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe agrada. A palavra de Deus tem direção para o teu coração nessa manhã. Eu creio nisso em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em João, capítulos número 5, versículos número 1 ao diante. É uma palavra muito conhecida por todos nós, onde vai falar da cura do paralítico do tanque de Betesda. Diz assim a palavra do Senhor: passaram essas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxo, paralítico, esperando que a água se movesse, porque um anjo do Senhor descia de tempos em tempos, agitando a água. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se levantou e viu curado. Pegou o leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado. Esse dia você não tem permissão de carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse: pega o leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo. Ele disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para algo pior não aconteça. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, que me chama a atenção nessa passagem que eu acabei de ler para você, a Bíblia diz que tinha ali no tanque de Betesda um grande número de pessoas ali enfermas. Tinha coxo, tinha paralítico, tinha mancos. E essas pessoas naquela época eram consideradas pessoas que sem valor, inválidas. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que estava ali um homem há 38 anos. Agora o que me chama a atenção também, percebe que a Bíblia diz que todo mundo esperava o anjo do Senhor descer e agitar a água. Percebe que a Bíblia diz que depois que a água era agitada pelo anjo, qualquer um que entrasse seria curado de qualquer doença que tivesse. Então percebe que eles esperavam mover na água. E quando a água se movia, era um corre-corre ali para poder entrar na água, porque qualquer um que entrasse na água seria curado. Era cada um por si ali. Ninguém olhava para a deficiência do outro, ninguém olhava para a dificuldade do outro. Ali era cada um por si, esperava o movimento. Percebe que aquele homem estava ali 38 anos, mas ninguém olhava para ele. Com certeza, Jesus foi até ele, porque significa que ele era o que estava mais tempo ali esperando. Mas era cada um por si. Percebe? A água descia, o anjo descia, agitava a água. E ninguém olhava para esse homem. Ninguém olhava quanto tempo ele estava ali. Todos ali estavam quase na situação mesma que a ele, esperando o movimento. Então percebe, quando o anjo descia, ninguém olhava para a dificuldade do outro, era individual. Ninguém olhava para a dificuldade do outro. Isso não é diferente no dia de hoje. Quando as pessoas não olham para a dificuldade do outro, só pensam em si próprio. O ser humano hoje está muito individual. Está muito individual. Percebe-se que não estava só ele não era o único paralítico ali. A Bíblia diz que tinha coxos, tinha mancos, tinha paralítico. Mas percebe que ele era que estava mais tempo naquele tanque. Ele estava 38 anos. Mas ninguém quis saber quanto tempo ele estava ali. A água agitava, qualquer um que entrasse seria curado. Só que uma coisa que Deus me revelou que eu achei tremendo nisso. Percebe que esse homem estava 38 anos. A Bíblia diz no versículo de número 5. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Aí o versículo de número 6 vai dizer assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Olha que tremendo, a Bíblia diz que Jesus viu e sabia. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Agora, por que Jesus sabe, está vendo e ainda pergunta se o homem quer ser curado? Sabe por quê? Porque percebe-se que o homem estava ali por muito tempo, 38 anos. E quando se fala de muito tempo, se fala de comodismo. Quando se fala de muito tempo, a pessoa acaba acostumando com a vida que ela leva. Então por isso que Jesus pergunta, mesmo Jesus sabendo, ele pergunta, para ver se aquele homem já estava acostumado, para ver se aquele homem ainda havia esperança na situação dele. Aleluia, Deus! Tá entendendo? Você quer ver uma coisa? Você lembra do cego de nascença? O cego de nascença, a Bíblia diz que ele nasceu cego, ele é cego de nascença. Só que percebe-se que ele não clama como Bartimeu. Bartimeu já clama, ele não clama. Por quê? Porque o cego de nascença nasceu cego, então ele se acostuma com a vida que leva. Tá entendendo? Por isso que Jesus pergunta para esse paralítico: você quer ser curado? Por causa do tempo que ele estava ali já, 38 anos, era muito tempo.
Era muito tempo aquele homem naquela situação. E mesmo Jesus sabendo e vendo, Jesus ainda pergunta. Porque Jesus quer ver se você está acomodado com a vida que tu leva. Jesus sabe, ele viu, ele sabia. Por que ele ainda pergunta? Acho interessante que Jesus, ele sabe todas as coisas, mesmo assim ele pergunta. Você quer ver uma coisa? Quando ele manda chamar Bartimeu, ele fala assim, chame o cego. Jesus sabia que Bartimeu era cego. Aí quando Bartimeu se põe à frente de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Aí ele fala, Senhor, que eu torne a ver de novo. Então percebe, Jesus já sabia. Mas por que Jesus pergunta? Porque Jesus sabe do que você precisa. A Bíblia diz em Mateus 6,7. Antes mesmo de você pedir alguma coisa, ele já sabe o que você necessita. Então percebe, antes de você pedir, ele já sabe o que você necessita. Mas ele quer ver se você de fato sabe o que você realmente quer. Ele sabe o que você quer e você sabe o que você quer para a tua vida? Por isso que mesmo ele sabendo, ele ainda pergunta para você se autoanalisar. Aleluia, Jesus! Agora uma coisa que eu acho interessante. Entenda isso daqui. Entenda isso. A Bíblia diz que o anjo agitava a água. E qualquer um que entrasse na água agitada seria curado de qualquer doença que tivesse. Porque o anjo descia de tempos em tempos. Então não era sempre que ele tinha um mover ali. Era de tempos em tempos. Talvez era de anos em anos. A gente não sabe. A Bíblia fala que era de tempos em tempos. O anjo descia e agitava a água. E qualquer que entrasse após a água seja agitada seria curada. Agora entenda isso aqui. Este homem, ele não precisa, eita glória, este homem aqui, esse paralítico, ele não precisava de movimento na água, porque movimento da água não ia mudar a vida dele. Você sabia disso? Aí você fala, por que, evangelista Vitor? Sabe por quê? Porque percebe quando Jesus cura ele? A Bíblia diz que Jesus encontra ele no templo, no versículo número 14. Jesus cura ele, Jesus cura. Jesus vai falar para ele, pega o leito e anda. Aí percebe que no versículo 14 vai dizer assim, mais tarde, Jesus encontrou no templo. Ele disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Então percebe-se que aquele homem estava naquela situação. Aquela enfermidade foi causada por causa do pecado. Tem enfermidades que é causada naturalmente, mas tem outras que é causada por causa do pecado. Percebe que Jesus encontra ele no templo, e Jesus fala para ele, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então percebe-se que se aquele homem entrasse no tanque, a água não ia mudar a vida dele, a agitação não ia mudar a vida dele, porque anjo não trata pecado. Eita, glória a Deus! Entenda isso aqui, rapaz. Olha que tremendo. O anjo descia para agitar a água e qualquer um que entrasse seria curado de qualquer doença que tivesse. Aquele homem tinha uma enfermidade, mas a enfermidade daquele homem foi causada pelo pecado. Porque percebe que Jesus encontra ele no templo e Jesus fala, oh, não volte a pecar. Então percebe que a situação desse homem é pecado. O que fez aquilo com ele? Foi pecado que causou a enfermidade nele. Agora entenda isso aqui. Eita glória, você quer ver como o pecado causa enfermidade? Pode ver que o cego de nascença, os discípulos falam, mas quem pecou? Para que ele nascesse cego. Por quê? Porque tem enfermidades que acontecem por causa do pecado. Tá entendendo? Agora entenda isso aqui, a situação desse homem era pecado. Anjo não trata pecado. O anjo descia para agitar a água. Se aquele homem entrasse na água agitada, ele poderia entrar na água, a água ia ter um movimento, mas o movimento não ia mudar a vida dele. O que ia mudar a vida dele é encontro com Jesus, porque ele não precisava de anjo, ele precisava de um encontro com Jesus, porque é Jesus que trata pecado. Paulo vai dizer em Romanos que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Então percebe-se que quem trata pecado é Jesus, aleluia, não anjo. Por isso que Jesus não deixou, eita glória, por isso que esse homem não entrou no tanque, porque ele não precisava de anjo, ele precisava de Jesus, ele precisava de encontro verdadeiro com Jesus. Agora pega isso daqui para você poder entender. A Bíblia diz que o anjo agitava a água. Então percebe, tinha um movimento. Mas este homem aqui, se ele entrasse no movimento na água, ele não ia mudar. Porque movimento não traz mudança. Não é só porque tem mover que traz mudança. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Gênesis 1:2, a terra era vazia e sem forma. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então percebe, se a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então percebe, tinha o mover do Espírito, a terra era vazia e sem forma. Tinha o mover, mas a terra continuava vazia e sem forma. Por quê? Porque não é só porque tem mover que teve mudança. Este homem aqui não precisava de movimento na água, ele tinha que ter encontro com Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Movimento não é avivamento. Movimento não é só porque teve mover que teve transformação de vida. Este homem tinha que ter encontro com Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Uma coisa que eu acho tremenda nessa passagem, percebe-se que quando Jesus cura este homem vai para onde? Para o templo. Olha que tremendo, Jesus cura ele. Jesus encontra ele mais tarde no templo, porque ele entendeu que depois de curado, ele volta a congregar, ele volta a cultuar,
Ele entende que depois de curado, agora ele se sente digno de entrar no templo. Porque quando ele estava no pecado, paralisado, o pecado paralisou ele. Então pelo fato de ele se sentir constrangido, ele não conseguia. Agora que ele está curado, ele vai para o templo. E Jesus vai te curar. Para você voltar a fazer o que você fazia antes. Você voltar a congregar. Porque o pecado ele te constrange. Pelo fato de se sentir constrangido, você não quer saber de congregar, não quer saber de cultuar. Mas Jesus sabe a intenção. Por isso que quando Jesus cura esse homem vai para onde? Para o templo. Então percebe, Jesus curou ele. Ele pegou o leito e foi para onde? Para o templo. Porque ele entendeu que agora o lugar de ele estar é no culto, congregando, sendo grato ao Senhor. Deus vai te curar para você voltar a congregar. Deus vai te curar para você voltar a fazer o que você fazia antes. Deus conhece a intenção de cada um, por isso que Ele cura. Ele sabe a sua intenção. Aleluia, Deus. Agora uma coisa que eu acho interessante nessa passagem. Percebe-se, isso aqui é muito forte. Percebe-se que quando Jesus, olha o que Jesus fala para ele: você quer ser curado? Uma pergunta simples, mas Jesus perguntou para ver se ele de fato já estava acostumado com a vida que levava. Aí ele veio dizer: Senhor, toda vez que eu tento entrar, alguém entra antes de mim. Então percebe, era cada um por si ali, ninguém olhava a dificuldade de ninguém. Aí Jesus fala assim: pega o seu leito e ande. Sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia diz que ele, levantando-se imediatamente, pegou o leito e andou. Por que Jesus mandou esse homem levar o leito? Percebe, ele está se levantando, ele pega o leito. Porque percebe, ele estava caído 38 anos. Agora que ele se levanta, Jesus manda ele pegar o leito. Por quê? Porque quando se levanta, se esquece de onde sai. Quando tem exaltação, se esquece de onde sai. Então por isso que Jesus manda levar o leito. Eita glória, Jesus vai te exaltar. Mas ele sempre vai mandar você levar o leito, para você nunca se esquecer de onde você saiu. Aleluia, Deus. Tá entendendo isso aqui? Você quer ver uma coisa? Olha o que Pedro disse para Enéas. Atos. Vamos para Atos. Atos 9. Eita Jeová. Aleluia. Atos 9:32, se não me falha a memória, diz assim, ó. Atos 9:32. Passando Pedro por a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou-se ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos que estava de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arruma a cama. Imediatamente ele se levantou. Agora que interessante, Pedro falando: levante-se e arruma a cama. Imagina Enéas se levantando e arrumando a cama. Por quê? Porque todo aquele que se levanta tem que voltar a lembrar de onde saiu. Por isso que Pedro mandou ele arrumar a cama. Aleluia, Deus. Está entendendo isso aqui? Deus vai te levantar. Deus tem exaltação para a tua vida. Deus quer te pôr de pé. Só que nunca se esqueça de onde você sai. Tem coisas que Deus manda você levar contigo, que é para você não se esquecer de onde você saiu. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Paulo vai rogar ao Senhor. E Paulo vai dizer: 3 vezes eu pedi para Deus tirar o espinho da minha carne. E ele disse: minha graça te basta. Agora percebe, Paulo tinha o espinho na carne. Por que o espinho na carne não foi tirado? Para Paulo não se gloriar. O espinho na carne fazia Paulo rogar. O espinho na carne fazia Paulo buscar. Tem coisa que Deus não tira. Aleluia, tem coisa que vai permanecer com você. Aleluia, Deus. Tá entendendo isso aqui? Eita glória. Percebe que Paulo tinha um espinho na carne. O espinho que Paulo tinha na carne, ele vai dizer: eu rogava. Por causa do espinho ele orava. Por causa do espinho ele buscava. Tem espinho que Deus deixa que é para você buscar, rapaz. Eita glória a Deus. Aleluia, Deus. Aí percebe-se que Jesus, ele levanta o paralítico e fala: toma o teu leito e anda. Aquele leito que aquele homem levou serviu para testemunho, porque percebe-se, era sábado. E os judeus vai ver aquele homem levando o leito e vai dizer: oh, é sábado, não é permitido levar o leito. Aí ele vai dizer: um homem me disse, leva o teu leito e anda. Então percebe, o leito serviu testemunho por onde ele passava. Tem coisas que você vai carregar contigo que vai servir testemunho para muita gente. Eu vou repetir isso aqui. Tem coisas que Jesus vai mandar você levar que vai servir para testemunho para quem te viu caído. Aleluia, Deus! Eita glória! Percebe que Paulo também, Jesus não tirou o espinho de Paulo. Pedro, quando curou Enéas, Pedro também disse para Enéas: ó, levante e arruma a cama. Percebe, Pedro está pondo de pé, Pedro está falando: Enéas, antes de você levantar, volta para o lugar que tu estava, arruma, para você ter memória de onde você está saindo. Aleluia! Deus vai te pôr de pé, mas nunca se esqueça de onde você saiu. Reflita nisso em nome de Jesus, que Deus fale contigo.